Graça e paz, irmãos, amém? Abra sua Bíblia aí. Eu peguei aqui uma folha para ficar com letra maior, por causa das vistas. Atos capítulo 17, versículos 16 em diante. Atos 17, 16 em diante. Estamos aí reformando o templo ali, ampliando mais quase 3 metros de lado. Lá para o dia 20 nós estaremos lá novamente. Eu quero agradecer nessa noite a muitos visitantes que estão conosco aqui. Hoje é uma noite especial de Santa Ceia e também de posse, de consagração e ordenação dos novos diáconos. Amém, igreja? Todos abriram aí, consegue ler? Atos capítulo 17, 16 em diante. Olha o que diz aí. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo. Está comigo aí, amém? Vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem ser a isto. Vamos lá comigo? Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito o que, minha gente? Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos, que mais? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Todos juntos? Porque nele o quê? Vamos lá? Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também geração, sendo nós geração de Deus. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Todos juntos. Amém. Vamos lá, que a gente não chega lá hoje não, né? Eu gostaria que você orasse comigo e falasse com o Senhor: Deus, continua a falar comigo através do pastor Eugênio. Esse é o momento de você ter toda a atenção. É um momento de você não andar, é um momento de você aquietar, porque Deus tem uma palavra ao teu coração. Amém, gente? Fala comigo assim: Senhor Deus, use também o pastor Eugênio como vaso em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero refletir com vocês sobre o tema o Deus desconhecido. Fala comigo aí. Mais uma vez. Olha bem, o apóstolo Paulo, grande missionário de Deus, chamado por Deus para evangelizar os gentios, e foi para evangelizar toda a Ásia. Chegou numa cidade grega chamada Atenas, e lá em Atenas era o lugar de toda superstição, de idolatria, mas lá em Atenas, na Grécia, naquele lugar era o lugar do berço de toda a sabedoria, de toda a filosofia. Lá na Atenas, na Grécia, olha para cá, o apóstolo Paulo estando naquele lugar. Lá em Atenas era o lugar onde Sócrates, Platão passou.
Era o lugar, o berço de todo o conhecimento filosófico da época. Mas veja bem, Paulo chegou lá em Atenas, presta atenção. E quando Paulo começa a andar pelas ruas, ele via que em cada avenida, em cada rua, numa praça, havia altares, templos aos deuses dos gregos em Atenas. E ali tinha um lugar chamado Areópago. Era onde os grandes filósofos, os oradores, iam ali para fazer os seus discursos filosóficos, mas também era um lugar onde os juízes julgavam as causas daqueles que iam contra o governo, que havia, na verdade, cometido algum crime contra o governo, e iam para aquele lugar chamado Areópago. Paulo estava em Atenas, presta atenção, ele chega num lugar e vê um altar ao Deus tal, ele chega em outro lugar e vê outro Deus, ele chega em outro lugar e vê lá um templo a Deus. E ele então vai para as sinagogas e discute com os judeus, discute também nas praças com os estoicos, com os grandes filósofos, os epicureus. E aí de repente eles pegam Paulo e levam-no para o Areópago, para esse lugar onde havia os discursos. E chegando lá no Areópago, de repente eles dão a oportunidade de Paulo falar, porque lá era o lugar de discursar. E inclusive, se você ler na tua casa, diz que os atenienses, eles não faziam outra coisa senão falar, descobrir novidade e falar alguma coisa nova. Quando levaram o apóstolo Paulo para o Areópago e deu a palavra para ele, ele falou assim: ora, atenienses, eu vejo que vocês são muito religiosos e um pouco supersticiosos, porque eu tenho andado pela cidade e eu tenho visto aí altares a muitas divindades, a muitos deuses, mas eu encontrei um altar e lá está escrito: ao Deus desconhecido. E é este Deus que eu quero nesse momento apresentar para vocês. Porque é interessante, gente, os atenienses, eles tinham tantas divindades, que eles então resolveram fazer um altar e escreveu lá em grego: ao Deus desconhecido, porque eles pensaram o seguinte: vai que tem algum Deus aí meio bravo, e a gente não faz um altar para ele, e ele vem aqui e consome a gente, então vamos fazer um altar ao Deus desconhecido. Vai que tem um Deus aí que nós esquecemos dele e de repente fica com raiva, porque eles acreditavam que as divindades, que existiam deuses que interferiam na mente das pessoas, no dia a dia das pessoas, nos negócios das pessoas, no ar, na chuva, nas águas, no sol, em tudo. E eles então colocaram lá um altar ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo, aproveitando aquele altar, e aproveitou a deixa e falou assim: o negócio é o seguinte, eu quero anunciar para vocês este Deus desconhecido. E eles ouviram. E ele começou a dizer: o Deus desconhecido que vocês fizeram um altar para ele, é o Deus que fez os céus, a terra, criou o mundo e tudo que nele existe. Ele criou a raça humana, e Ele que nos dá o fôlego de vida, e é Ele que nos faz mover e existir, conforme os teus poetas dizem. Aí o apóstolo Paulo continuou dizendo: é este Deus que criou tudo. Ele mandou o varão dele, Jesus, para morrer, e ele ressuscitou, e ele destinou um dia que ele haverá de julgar o mundo através de Jesus. Quando Paulo fez todo esse discurso, lá tinha um cara chamado Dionísio, olha o nome bonito, você colocar no seu filho depois, Areopagita, e tem lá também uma mulher chamada Dâmaris, e Dâmaris converteu, e converteu também Dionísio. Os demais quiseram quase matar Paulo, e Paulo pegou e saiu de lá, mas naquele lugar, tinha lá pelo menos 2 pessoas que aceitaram a palavra de Deus e se converteram, e que depois foram usados como bênçãos para a glória de Deus. Fala comigo assim: o Deus desconhecido. E é esse Deus que eu quero falar para vocês também nessa noite. Alguns aqui conhecem já Ele, mas talvez você não conhece. Talvez você que está me ouvindo nesta rádio aí, no YouTube, não conhece. E eu quero colocar aqui algumas características
como que é esse Deus desconhecido? Que Paulo viu lá o altar, aproveitou a oportunidade, usou aquele contexto religioso, sociológico, e falou assim: é este Deus que eu quero falar dele para vocês. E em primeiro lugar, nessa noite, Paulo fala aí, em Atos 17, que o Deus que ele estava apresentando daquele altar desconhecido, é o Deus que criou os céus e a terra. Em primeiro lugar, isso. Ele criou todas as coisas. A Bíblia fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o Deus que criou todas as coisas, criou o cosmos, começou a dar uma palavra, e cada palavra que ele falava, criando os luminares, criando o sol, criando a lua, fazendo separação de todas as coisas. Ele criou o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral, e criou-nos a sua imagem e semelhança, e você pode dar glória a Deus. Então esse Deus desconhecido, meu irmão, meu amigo, é o Deus que fez todas as coisas. Aqui ele fala, o Deus que fez os céus, a terra, o mundo e tudo que nele o quê? O que nele existe. Ele criou todas as coisas. A Bíblia fala no Salmo 19, os céus e a terra proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de quem, irmãos? Você pode dar glória a Deus? O nosso Deus que é soberano, criou os céus, criou a terra, criou os luminares. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. É esse Deus, olha para você ver, lá em Atenas, eles criam um Deus das águas, um Deus que de repente aparecia um arco-íris, eles criavam um Deus lá e colocavam o povo a adorar, mas de repente Paulo apresenta um Deus que fez tudo, que criou todas as coisas, desde os micro-organismos até os macro, ele criou todas as coisas, ele criou o nosso sistema solar, nossa galáxia Via Láctea, ele criou a terra, e acima de tudo, ele te criou. Você não veio de uma evolução, você não veio do chimpanzé, você veio como obra-prima da criação de Deus. É este Deus desconhecido que Paulo fala: ei, o Deus que eu estou apresentando para vocês, que vocês fizeram um altar, eu quero apresentar. Este Deus fez tudo, fez Atenas, fez a Grécia, criou a sabedoria, criou a mente humana, ele criou todas as coisas. É este Deus que está aqui nessa noite e que nós adoramos, e a ele seja a glória e a honra. Fala comigo, Deus desconhecido. Então, em primeiro lugar, esse Deus que Paulo estava apresentando é o Deus que criou tudo. Segundo lugar, o Deus que Paulo está apresentando aqui, esse Deus desconhecido, é o Deus que se revela às suas criaturas, relacionando com elas, através de Jesus, através da Bíblia Sagrada, da palavra dele. O grande reformador Lutero falou de um Deus absconditus, mas revelatio. O que é isso no latim? O Deus que está escondido, mas o Deus que se revela às suas criaturas. Ele revela através da natureza, mas ele se revela através de Jesus, e nós podemos relacionar com ele através de Jesus, que veio a este mundo, o Filho dele, e não há outro mediador senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então ele fala do Deus que se revela às suas criaturas. É esse Deus desconhecido, que talvez você tenha ele, mas de uma tradição religiosa. Entende? De uma tradição religiosa. Você tem aí a tradição dos seus pais, talvez você é presbiteriano, você é evangélico, conhece tudo, Bíblia, mas não tem experiência com o Deus da Bíblia, o Deus da revelação. Um Deus que se revela através de Jesus. É o Deus que ele resolveu a se fazer homem, se fazer carne, se fazer gente, porque ele me amou e te amou de tal maneira que se entregou por nós. Então o Deus desconhecido que Paulo está falando aqui, e estava falando para os atenienses, e foi loucura, porque o apóstolo Paulo fala que é loucura a pregação da cruz,
É loucura dizer que o Deus se fez gente, se fez carne e habitou entre nós. Mas Ele habitou, Ele veio a este mundo. O Deus que se encarnou é o Emanuel, é o Deus conosco, mas é o Deus em nós, porque esse Deus desconhecido, Ele não é mais desconhecido por mim, e quem sabe por alguns aqui, porque Ele se revelou, e agora nós temos intimidade com Ele, e nós já falamos com Ele hoje. É o Deus desconhecido, mas que se revela, revelou através de Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé, ela vem pelo, e ouvir o quê? Então no momento em que você começa a ler a Bíblia, este Deus desconhecido, esse Deus daquele altar que Paulo estava falando, este Deus que talvez você o conhece apenas por uma tradição religiosa, Ele se revela a você e gera em você uma fé, para que você tenha intimidade com Ele. Quem sabe você que me ouve, você que está aqui, ainda continua tendo apenas um contato distante com um Deus tão distante, desconhecido. O grande Jó, ele teve aquela experiência com Deus, e chegou um momento em Jó capítulo 42, quando ele fala: eu te conhecia apenas de quê? Quem sabe você apenas conhece Deus de ouvir. Sua mãe sempre falou de Jesus, falou de Deus. Na igreja você sempre ouviu falar de Jesus. Você sabe até como é que usa o sangue de Jesus em poder. Sai em nome de Jesus, mas no fundo você não tem Jesus. E Jó falou assim: olha, eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos o quê? Te veem, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na... Seu Deus é o Deus desconhecido? Nessa noite, Ele quer se fazer reconhecível através da graça. Ele quer te revelar nessa noite. É o Deus que se revela. É o Deus que me revelou já há 33 anos. É o Deus desconhecido que revelou para Dâmaris e se revelou naquele momento para Dionísio. É o Deus que quer revelar para você nessa noite, você que está aqui, você que me ouve. O Deus que até então era um Deus apenas de você ouvir falar, era o Deus apenas da tradição dos seus pais, mas neste momento Ele quer se revelar para você, e quem faz a obra é o Espírito Santo dele. Você pode dar glória a Deus? Qual o tema nosso? O Deus desconhecido. Tem gente aí que conhece um Deus distante. O povo lá dos muçulmanos conhece um Deus lá onde? Lá. O nosso Deus é um Deus tão grande, tão tremendo, e Ele se revela, apesar da sua grandeza, da sua soberania, dos atributos inerentes somente a Ele, onisciente, onipotente, onipresente, um Deus infinito, eterno, um Deus tão poderoso, que onde os maiores microscópios não podem penetrar, aquelas lupas grandes que conseguem iluminar até Plutão, Marte, esse Deus vai além de tudo isso, porque Ele sempre existiu. É um Deus que existe desde antes de todas as coisas. Ele é um Deus que criou todas as coisas, e Ele se revela a pequeninos como eu e você. Isso é maravilhoso. E Ele entregou o Filho dele para morrer numa cruz, para que você não fique tendo apenas um Deus dos seus pais da tradição religiosa, um Deus desconhecido, mas é um Deus que você conhece através da Bíblia Sagrada, que fala quem Ele é, o caráter dEle, um Deus poderoso, um Deus de milagres, um Deus que se revela, um Deus que faz grandes coisas, um Deus que no dia a dia nos motiva a seguir em frente, um Deus que nos impulsiona a sonhar, um Deus que nos impulsiona a continuar, mesmo em meio a um mundo em crise, a um país em crise, mas este Deus que revela, Ele nos motiva a seguir em frente. Louvado seja o nome dEle. Fala comigo assim: o Deus desconhecido. Terceiro lugar, o Deus desconhecido, que Paulo falou lá, é um Deus que Paulo estava apresentando naquele momento no Areópago, mostrando que é o Deus da providência. Se você vê aqui, ele fala assim: olha, o Deus que fez a terra, os céus, a terra, o mundo e tudo que nele existe, é Ele que nos faz mover a existir,
é Ele que nos dá o fôlego de vida, é esse Deus da providência, irmãos. Você comeu batatinha hoje? Você comeu moranga? Abóbora? Quem comeu feijoada hoje? Você tomou um suco de limão hoje? Pastor, o que está acontecendo, pastor? O que foi? O que foi, irmão? A Bíblia fala que esse Deus, enquanto existir gente nesse planeta, Ele vai nos sustentar. É o Deus da providência. É o Deus que Ele dá o sol, e o sol brilha para o ímpio mais impiedoso, e brilha para o justo que quer andar na presença dEle. É o Deus que nos colocou nesse Brasil. Não sei se tem alguém aqui que não é brasileiro, e se você não é, passa a ser hoje. Pois não pode não, depois da manhã. O país maravilhoso que tem os rios, o Amazonas, as nossas cachoeiras, que tem a maior reserva natural do mundo. Glória a Deus por isso. É esse Deus que é o Deus da providência. Você passou que perfume hoje? Você se arrumou para vir aqui nesse lugar? Você, desde manhã, quando você levantou, as misericórdias dele se renovaram. É o que Paulo está falando aqui. O Deus que eu estou apresentando para vocês, que vocês fizeram altar, o Deus desconhecido, é o Deus que eu estou apresentando, o Deus da providência. Ele provê para nós, irmãos, todos os dias o oxigênio. Eu quero pedir você, por favor, você tem condições de ficar aí 3 minutos sem ar? Fecha o nariz. Como é que é? Sem respirar. O que você acha? Fica para você ver. Deixa eu ver aqui. Você pagou quanto hoje, Aline, para respirar? Você pagou quanto, Laone? Não? Pode ficar tranquila, não pagou não. Você pagou alguma coisa, Fernando? O Deus da providência nos dá de graça, gente. Você tomou água hoje? Grátis. Glória a Deus. Um chá de ervacideira para poder tirar o café? Grátis. Está entendendo? Então o Deus que era desconhecido, Paulo estava dizendo, este Deus que eu quero apresentar para vocês, é o Deus que provê o sustento de vocês. Vocês estão aqui porque este Deus não tem deixado faltar o oxigênio. É o Deus, irmãos, que fez-nos nascer nesse país em Montes Claros. Se você não gosta de Montes Claros, ora a Deus, porque Deus te colocou aqui, e você vai ter problema sério e tumor no seu corpo, porque você fica amargurado, reclamando de Montes Claros. Montes Claros é uma bênção, porque Deus te trouxe aqui. Vai para Santa Catarina para você ver, o povo lá com 10 graus, mas quem está lá, glória a Deus, fica lá quieto lá. Vai morar entre os esquimós. E você que é casado, que é ciumento? Epa, agora eu gostei. Você que é casado ciumento, entre os esquimós tem uma tradição. Quando chega alguém na sua casa, você oferece como cafezinho a sua esposa para o visitante dormir com ela. Ficou sem graça? Vai morar lá? Vai, bonito. Você é muito lindo, fica reclamando de Montes Claros? Vai morar lá naquele povo lá de Saddam Hussein, cada bomba na orelha, vai para lá. Vai ficar aquele povo da Síria lá, que só solta bomba. Eu estou dizendo aqui que esse Deus da providência que te colocou aqui, nessa cidade maravilhosa, glória a Deus, amém, gente? É o Deus que fez o milho, o Deus que manda tirar lá da mandioca a goma, para você comer o biscoito, o pão de queijo de Salinas. Não tem igual. O Deus que provê usando o Jataí, usando a Europa, a abelha, para fazer um mel gostoso, para você que está com tosse, fazer lá com limão e você sara. Glória a Deus por isso. É o nosso Deus da providência, glorificado seja o nome dele, amém, gente? Em quarto lugar, fala comigo aí, o Deus desconhecido. Mas em quarto lugar, Paulo fala aqui do Deus desconhecido. O Deus que não necessita de mãos humanas para servi-lo, e nem habita em templos feitos por mãos humanas. Porque quando Paulo chegou lá, Paulo viu em cada rua, em cada avenida, em cada praça um altar, um Deus. Aí Paulo falou assim, peraí, gente, o Deus desconhecido que eu quero apresentar para vocês aqui, ele não depende
de ser levado por mãos humanas, de ser servido por mãos humanas. Ele não habita em altar algum, em templos feitos por mãos humanas. Então o Deus que quer te apresentar nessa noite é o Deus que não precisa você fazer um altar colocando uma imagem de escultura. Você não precisa fazer um altar para poder adorá-lo. Ele é adorado em espírito e em verdade. É isso que Paulo estava colocando. É o Deus que não precisa de um altar. É um Deus que da mulher samaritana, que passou a ser da mulher samaritana em João capítulo 3. O que aconteceu em João? Em capítulo 4, né? Quando de repente Jesus estava naquele poço lá, chega a mulher, pede beber, e ela faz uma pergunta para Jesus. Eu sei que tu és profeta, porque não tem condições. Olha, os nossos pais adoram neste monte. Os judeus adoram lá embaixo no templo. Ô meu Senhor, tu és um profeta, vem cá, me fala, onde é o lugar que deve adorar a Deus? Aí Jesus fala, mulher, é chegada a hora, e já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito em quê? Glória a Deus por isso. Você pode dar glória a Deus? Vê se tem alguma imagem de escultura aqui. Não tem. É um Deus que você pode ir em qualquer lugar. O Salmo 122 fala assim, olha, alegrei-me quando me disseram o quê? Meu irmão, esse versículo pode, não é que não presta mais não, né? Já cumpriu já o propósito dele. Não existe mais casa de Deus. Este lugar aqui não é casa de Deus, é também casa de Deus. Este lugar aí é o templo, não é casa de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de quem? Eu tenho um sonho, e se eu ficar nessa cidade aqui, nessa igreja, e se eu tiver a bênção de viver 85 anos, aumentei 90, eu tenho um grande sonho, de fazer um templo, aí eu morro e o pastor fica, um templo prático. A gente fazer um templo aí de uns 700 metros quadrados, se Sé estiver conosco ainda, eu quero que ele dê ideia para nós, para a gente fazer assim, apertar o botãozinho, à noite de calor, o telhado abre, tá ligado? Durante a semana, aí irmão Luiz, tá ligado, não tá irmão? Os irmãos vão brincar de skate, de patins, brincar, jogar bola, peteca, brincar de tiro ao alvo. Sabe qual é o propósito disso? Tirar da cabecinha sua, crente, e de você que me ouve, essa ideia. Tem alguns crentes que parece que eles vão embora igual aquela época da Xuxa. Jesus, beijinho, beijinho, tchau, tchau. É o crente submarino. Ele fica uma semana mergulhado no mundo da vida, no pecado, na fornicação, nas bebedeiras. Quando chega domingo à noite, paz, Senhor, irmão. Durante a semana ele quebra o pau com a mulher, ele senta o murro no pé da mulher. Quando chega domingo na igreja, é um santinho. Por quê? Santo Agostinho escreveu 2 livros que tem que ser rechaçado. A cidade de Deus, a cidade dos homens. E para Santo Agostinho, que foi um grande homem de Deus, ele escreveu o seguinte, no livro, que a cidade de Deus é o sagrado, é o templo, é onde fica o clero, os reverendos. Agora a cidade de Deus, a cidade dos homens, é lá no trabalho que você xinga, e que você fala palavrão, e conta piada indecente. Isso é uma ideia nefanda, tem que ser denunciada. Santo Agostinho perdeu a visão, porque templo sou eu e você. Não existe cidade de Deus, cidade dos homens, tudo é de Deus. Eu estar lá no Maximinho jogando peteca lá, de repente o cara me senta, vai bater na peteca, dá uma mão na minha orelha. Eu fico com raiva, mas me controlo. Você está lá, de repente, você vai tirar a foto que você comprou daquela máquina Canyon, vem uma criancinha, bata a máquina, cai no chão, quebrou. Desgraçada, miserável, eu te arrebento. É esse Deus desconhecido que você ainda está crendo nele, meu filho. O Deus desconhecido que Paulo apresenta é um Deus que não existe lugar para adoração. Ele está em todo lugar.
É lá na intimidade com a minha esposa. Tem marido que pensa, e mulher pior ainda, que no momento da intimidade, Jesus, vou fechar a porta aqui com 3, trac, trac, trac. Eu vou colocar também uma toalha. Fica aí fora, Jesus, porque nós vamos agora para a bênção. Não entra aqui não. Tá ligado ou não tá ligado? Vamos terminar? Fala comigo, Deus desconhecido. Meu irmão, o Deus desconhecido que Paulo fala é este Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória dele. Eu vou para a pizzaria, comer uma pizza lá, e de repente lá comendo pizza, numa boa, lá eu estou adorando o Senhor. Aí chega um cara lá, meio maltrapilho, me dá um taquinho dessa pizza aí, vai trabalhar, vagabundo. Mas na igreja aqui, Senhor Jesus, eu quero fazer missões. A missões estava perto, sei lá, sou infusada. Vai, entendeu? É o senhor que é dono da empresa e de repente houve um erro lá. Não estou dizendo que você não fica nervoso não, meu irmão, também fico. Mas essa ideia de secular e sagrado, sabe? Que você vai sair daqui agora, tem camarada que está na igreja, está no louvor da igreja, fala até em línguas, não é que é lá, ararará, xarará, 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 e xiriri, xarará, xarará, não é assim? Aí a mocinha sai do púlpito, está com o namoradinho, agora nós vamos para o motel. Misericórdia mesmo. A igreja está cheia de pessoas assim. Por quê? É a ideia dos atenienses, o Deus desconhecido. Ó Deus desconhecido, fica por aí que conhecer o Senhor é boca pesada. Porque se eu conhecer o Senhor, eu tenho que mudar de vida, fica aí. Não vem intrometer na minha vida não. Fica aí, Deus. Minha irmã, escuta, olha para cá a bênção. É você estar andando de bicicleta na rua, aí de repente um motoqueiro passa, dá uma cortada em você e xinga sua mãe e sua avó. E você, que conhece o Deus que era desconhecido, fala assim, que Deus te abençoe. Tem coragem? É isso aí, irmão. Por isso que eu volto a repetir, eu tenho vontade, seu Zé, da irmã Creuza, de ter um templo. Na semana, a gente pode brincar, e dar aula de karatê na semana, entendeu, né? E quando é final de semana, eu quero ter muita coisa, se Deus quiser, se Deus me dá 90 anos, eu vou chegar lá, gente, fazendo igual o cara no Oriente lá, eu vou fazer uma torre de 100 metros, aí o cara come, sei lá, daqui 100 anos Deus vai me dar a vida, eu vou colocando todo de uma pedra, até um dia ela chega lá, e chegou mesmo. Eu tinha vontade de pegar o púlpito, Eduardo, o púlpito, aperta o botãozinho, o púlpito, abriu aqui, desceu tudo, os instrumentos, tudo. Aí de repente outra parte vem e fecha. Estamos livres. Lá no fundo, você aperta o botãozinho, não gasta muito dinheiro não, meu irmão. Não tem problema não. Não precisa desviar dinheiro da Petrobras não. Não, é fácil. Você querendo, você consegue. Aperta um botãozinho lá na frente, lá atrás sai uma piscinona assim, ó. Vamos lá, menina, tomar banho de piscina. Para tirar da cabeça do povo essa ideia de que aqui é casa de Deus. Tem igreja? Eu conheci uma igreja, já falei com vocês já, que o pastor, na hora que ele chega aqui, ele aperta o botãozinho. E ele tem até o jeito de apertar o botãozinho, tem até a cerimônia de apertar o botãozinho. Ele vem aqui assim, a luz acende em cima dele, aí ele começa a pregar. Aí eu tenho nojo disso, eu estou coçando, ai, coceira, eu estou coçando já. Já viu essas igrejas aí? Eles pegam um texto do Velho Testamento que fala assim: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Aí o povo senta do banco, fica tremendo, quase cai lá. Até o menino ali. Por quê? Isso vai entrar na tua cabeça. Você tem de sair daqui, meu querido, você que me ouve, e aprender deste Deus desconhecido, que Ele se faz conhecível, relacionando com aqueles que acreditam nele, e que são novas criaturas, e que agora passam a ser templos viventes, ambulantes dele.
É esse Deus que eu termino e apresento para vocês nessa noite. Você pode dar glória a Deus? Esse Deus que está aqui nessa noite e que nós não podemos enganá-lo. Se os cristãos tivessem a compreensão como esse Deus é, essa ideia de adoração contínua, nós teríamos tanta transformação na sociedade. Mas nós continuamos. Viemos para a igreja evangélica, mas na nossa ideia ainda está a ideia de Diana dos Efésios, onde existia aquele templo, o templo de Jerusalém. Vamos para a casa de Deus. Tem mulher aqui que você pode fazer a cabecinha igual a lagartixa, pode fazer. Sua casa lá, seu marido é um capetinha, não é? Hã? Fala aqui, é ou não é? Tem umas 4 ali que fez assim. E o medo? Chegar lá em casa hoje a mulher pegar você, ou o seu marido pegar você. Hã? Tem filhos que preferem ficar na igreja. Lá a igreja é tão bom. Até lanche para ir dar para a gente, né? Me fala de filhinho de Deus, mas lá em casa meu pai é um capeta. Conclusão, são mais 3 pontos, não vou terminar não. O apóstolo Paulo apresentou um Deus desconhecido, mas que um dia ele mandaria Jesus, é o que ele fala aqui, para julgar o mundo, e esse dia já foi determinado, e ele voltará. Glória a Deus, amados. Amém? Antes da Santa Ceia, me ajuda aqui, Du, por favor, tirar esse negócio daqui. Um médico entrou no hospital com pressa, depois de ser chamado a uma cirurgia de emergência. Ele respondeu ao chamado o mais rápido possível. Mudou de roupas e foi diretamente para o bloco cirúrgico. Ele encontrou o pai do menino indo e vindo na sala de espera do médico. Depois de vê-lo, o pai gritou: "Por que você tomou todo esse tempo para vir? Não sabia que a vida de meu filho está em perigo? Você não tem senso de responsabilidade, doutor." O médico sorriu e disse: "Desculpe-me, eu não estava no hospital e eu vim o mais rápido que pude, depois de receber a chamada. E agora, eu gostaria que você se acalmasse para que eu possa fazer o meu trabalho." "Me acalmar? E se fosse seu filho quem estivesse nesta sala agora, você estaria calmo? Se o seu filho fosse agora o que estivesse morrendo?" disse o pai irritado. O médico sorriu novamente e respondeu: "Eu vou dizer o que disse Jó na Bíblia: do pó viemos e ao pó voltaremos. Bendito seja o nome de Deus. Os médicos não podem prolongar a vida, mas eu vou interceder por seu filho. Vamos fazer todo o possível pela graça de Deus." "Dar conselhos quando estamos em situação é tão fácil", murmurou o pai. A cirurgia levou algumas horas, depois que o médico saiu feliz. Graças a Deus, seu filho está salvo. E sem esperar por uma resposta do pai, com muita pressa, olha para o relógio e foge. Ao mesmo tempo que vai, ele disse: "Se você tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira." "Por que é tão arrogante? Não podia esperar mais alguns minutos para eu pedir mais informações sobre o estado do meu filho?" E a enfermeira, cheia de lágrimas pelo seu rosto, disse: "O filho do doutor morreu ontem em um acidente de estrada. O médico estava no cemitério quando você chamou para realizar a cirurgia de seu filho. E agora que ele salvou a vida de seu filho, ele correu para terminar o sepultamento de seu filho." Não julgue as pessoas. Você não sabe qual é a realidade delas. Nunca julgue ninguém, porque você nunca sabe nada sobre a vida dessa pessoa e o que está acontecendo na vida dela. As coisas que aprendi na vida. Aprendi que não importa o quanto eu me importe,
Algumas pessoas simplesmente não se importam. Aprendi que não importa quão boa seja uma pessoa, ela vai ferir-me de vez em quando, mas eu preciso perdoá-la por isto. Aprendi que falar pode aliviar minhas dores emocionais. Aprendi que se leva anos para se construir confiança e apenas segundos para destruí-la. Aprendi que verdadeiras amizades continuam a crescer, mesmo a longas distâncias. Aprendi que eu posso fazer em instantes coisas das quais me arrependerei pelo resto da vida. Aprendi que o que importa não é o que eu tenho na vida, mas quem eu tenho na vida. Aprendi que os membros da minha família são amigos que não me permitiram escolher. Aprendi que não tenho que mudar de amigos, e sim compreender que os amigos mudam. Aprendi que as pessoas com quem eu mais me importava na vida me foram tomadas muito depressa. Aprendi que devo deixar sempre as pessoas que amo com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejo. Aprendi que as circunstâncias e o ambiente têm influência sobre mim, mas eu sou responsável por mim mesmo. Aprendi que não devo me comparar aos outros, mas com o melhor que posso fazer. Aprendi que não importa até onde eu chegue, mas para onde estou indo. Aprendi que não importa quão delicado e frágil seja algo, sempre existem dois lados. Aprendi que vou levar muito tempo para eu me tornar a pessoa que eu quero ser. Aprendi que eu posso ir mais longe depois de pensar que não posso mais. Aprendi que ou eu domino meus atos ou eles me dominarão. Aprendi que heróis são pessoas que fizeram o que era necessário, enfrentando as suas consequências. Aprendi que ter paciência requer muita prática. Aprendi que existem pessoas que me amam, mas simplesmente não sabem como demonstrar isso. Aprendi que meu melhor amigo e eu podemos fazer muitas coisas ou nada e termos bons momentos juntos. Aprendi que a pessoa que eu espero que me pise quando eu estiver caído é uma das poucas que me ajudarão a levantar. Aprendi que há mais dos meus pais em mim do que eu supunha. Aprendi que quando estou com raiva, tenho o direito de estar com raiva, mas isto não me dá o direito de ser cruel. Aprendi que só porque alguém não me ama do jeito que eu quero, não significa que esse alguém não me ame com tudo o que pode. Aprendi que a maturidade tem mais a ver com os tipos de experiências que eu tive e o que aprendi com elas do que com quantos aniversários já celebrei. Aprendi que nunca devo dizer a uma criança que sonhos são bobagens ou que estão fora de cogitação, pois poucas coisas são mais humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse em mim. Aprendi que nem sempre é suficiente ser perdoado por alguém, tenho que aprender a perdoar a mim mesmo. Aprendi que não importa em quantos pedaços meu coração foi partido, o mundo não para que eu o conserte. Apenas aprendi as coisas que aprendi na vida. Gostaria que você pensasse um pouquinho só. Se você está triste porque perdeu o seu amor, lembre-se daquele que não teve um amor para perder. Se você se decepcionou com alguma coisa, lembre-se daquele cuja vida é uma decepção. Se você está cansado de trabalhar, lembre-se daquele que, angustiado, perdeu o seu emprego. Se você reclama de uma comida mal feita, lembre-se daquele que morre faminto, sem um pedaço de pão. Se um sonho seu foi desfeito, lembre-se daquele que vive num pesadelo constante. Se você anda aborrecido com algo, lembre-se daquele que espera um sorriso seu. Se você teve um amor para perder, um trabalho para cansar, um sonho desfeito, uma tristeza para sentir, uma comida para reclamar, lembre-se
de agradecer a Deus, porque existem muitos que dariam tudo para estar em teu lugar. Pense nisso. Senhor, não permita que eu perca o romantismo, mesmo sabendo que as rosas não falam. Que eu não perca o otimismo, mesmo sabendo que o futuro que nos espera não é assim tão alegre. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida é em muitos momentos dolorosa. Que eu não perca, Senhor, a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que, com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir esta ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Como agir com sabedoria em situações propícias e adversas? Melhor é a boa fama do que o melhor perfume, e o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor é a casa onde há luto do que ir numa casa onde está acontecendo um grande banquete. Porque onde há luto, lembramos que um dia também iremos morrer, e os vivos nunca devem se esquecer disso. Melhor é a tristeza do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensível. Quem só pensa em divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir os elogios de um insensato. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Controle seu gênio, este teu jeito estúpido de ser. Não diga tudo o que lhe vem ao pensamento. Cuidado para você não alimentar o ódio. Você só prejudica a sua saúde e a sua paz de espírito. Se queres ser feliz, não fique perguntando para si mesmo porque os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Porque fui feliz ontem e hoje não sou. Esta pergunta não é nada inteligente e nem original. Todos neste mundo devem ser sábios. A sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. Protege talvez muito mais do que ele. A vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. No dia da prosperidade, desfrute dos seus bens. Mas no dia da adversidade, considere que tudo vem de Deus e só Ele conhece o motivo de cada coisa debaixo do sol. Não existe ninguém que faça sempre o que é direito e que jamais cometa deslizes e erros. Um conselho lhe dou, e muito sábio. Não fique escutando tudo o que dizem ao seu respeito e as notícias maliciosas sobre as pessoas. Você poderá ouvir um dia, ouvir o seu empregado falar mal de você. Mas pense bem, será que você não tem até com frequência falado mal dos outros? Usei a minha sabedoria para chegar a todas estas conclusões. Estava resolvido a ser sábio, mas tenho que confessar que jamais consegui alcançar a verdadeira sabedoria, pois só em Deus ela está inteira e sem retoques. Como pode alguém afinal descobrir o profundo
e complicado sentido da vida, no entanto, sempre estive resolvido a estudar e conhecer as coisas o mais profunda e sensamente possível. Queria encontrar respostas para as mesmas perguntas, saber a razão de serem a maldade e a falta de juízo, esta loucura. Devo dizer que encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Um certo tipo de mulher, cujo coração é uma armadilha, uma rede para pegar o tolo. Seus braços são correntes para prendê-lo. O homem que procura agradar o Senhor consegue fugir dela. Mas o fraco e o perverso, este cai no seu laço de morte e se torna o seu prisioneiro. Descobri isso pouco a pouco, quando procurei respostas para as minhas perguntas. Procurei outras respostas, mas não achei nenhuma. Entre 1000 homens, encontrei um em quem eu poderia confiar. Tudo o que aprendi se resume nisto: Deus nos fez simples e direito, mas nós complicamos tudo. Somente os sábios sabem explicar as coisas. A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna atraente, ainda que desprovida de beleza. Mais um dia raiou. É um novo dia. Veja que todos os dias Deus pinta um cenário diferente nos céus, anunciando que Ele sempre faz tudo novo. Os céus e a terra mais uma vez proclamam a glória e o poder de Deus. No desabrochar de uma flor, no canto de um pássaro, no cair do orvalho, no voar de uma linda borboleta, Deus relembra o homem que Ele continua cuidando de cada uma das suas criaturas. O luar cor de prata que ilumina os céus, o brilho das estrelas na infinita escuridão, a cada nascer do sol, o sorriso meigo de uma criança, é a revelação de Deus às suas criaturas, que Ele é bom, fiel e sua benignidade dura para sempre. Quando olhamos para um idoso com as suas cãs, quando vemos o riso de uma mãe ao gerar o seu primeiro filho, ao ver as gaivotas que voam lá no vale e a chuva que chega trazendo vida à semente caída no chão, é mais uma prova aos desavisados que existe um ser que controla o universo e conhece cada um dos seres existentes, desde a menor criatura, o micro-organismo, os grandes seres que povoam os mares, os mistérios que existem entre os céus e a terra. Só Ele consegue desvendar. Ele sonda e conhece cada coração. O pensamento já não chegou à mente e Ele conhece, decifra e frustra os planos dos homens gananciosos. Ele sabe quando me assento e quando me levanto, o andar, os planos e o deitar de cada um. Uma folha de uma árvore, um fio de cabelo não cai no chão, sendo que Ele não saiba. Até mesmo as regiões de solidão da nossa alma, Ele prescruta. Os nossos segredos não lhe são ocultos. Mais um dia chegou. Desfrute-o, viva-o, viva intensamente este dia, porque talvez este será o último dia que Deus te dá para você viver com quem você ama e quem Ele colocou ao seu lado. Celebre hoje com a sua família mais este dia. Brinde com seus amigos. Não deixe passar este dia sem trazer à sua memória as promessas deste Deus que tem o controle de todas as coisas. As suas misericórdias se renovaram nesta manhã. São a causa de não sermos consumidos. Elas não têm fim. Isto porque são eternas. Se renovam a cada manhã. Grande é a fidelidade de Deus.
Apesar de sermos tão maus, rebeldes e desobedientes, Ele não nos nega o seu perdão e o seu amor. Não deixa de cumprir as suas promessas. Olhai os lírios do campo, olhai as aves dos céus. Não fiam, não tecem e não guardam para o amanhã o seu sustento. Sabem que Deus não vai lhes deixar faltar. O que te preocupa? O que te deixa inquieto e querendo retroceder? Aquietai e sabei que o Senhor é Deus. Ele é exaltado em toda a terra e entronizado entre as nações. Descansa no Senhor e espera nele. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele fará sobressair a sua justiça como o sol ao meio-dia. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Coisas que aprendi. Compreendi que viver é ser livre, que ter amigos é necessário, que lutar é manter-se vivo, que para ser feliz basta querer. Aprendi que o tempo cura, que mágoa passa, que decepção não mata, que hoje é reflexo de ontem. Compreendi que podemos chorar sem derramar lágrimas, que um verdadeiro amigo permanece, que dor fortalece, que vencer engrandece. Aprendi que sonhar não é fantasiar, que para sorrir tem que fazer alguém sorrir, que a beleza não está no que vemos, e sim no que sentimos, que o valor está na força da conquista. Compreendi que as palavras têm força, que fazer é melhor que falar, que o olhar não mente, que viver é aprender com os erros. Aprendi que tudo depende da vontade, que o melhor é ser nós mesmos, que o segredo da vida é viver. E uma das coisas que aprendi é que se deve viver apesar de se deve comer, apesar de se deve amar, apesar de se deve morrer. Inclusive, muitas vezes é o próprio apesar de que nos empurra para frente. Foi o apesar de que me deu uma angústia que, insatisfeito, foi criadora de minha própria vida.